que eu fiz no mês de agosto vai te dar muita raiva. Muita raiva ao ver que outros deputados não trabalham nem perto do tanto que eu trabalho. Antes de eu te contar tudo que rolou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E eu também devo lembrar que aqui no link na descrição do vídeo você vai encontrar também os ingressos para o primeiro festival do Movimento Brasil Livre. Agora vamos falar sobre os projetos aprovados nesse mês. Tá sabendo quais foram os meus projetos que avançaram? Eu sou autor do PL 385 de 2025, que acaba com a venda de produtos nas cantinas das prisões. O objetivo é muito simples: tirar o lucro das mãos do crime organizado, transferindo para o Estado a responsabilidade de fornecer alimentos, itens de higiene e outros produtos básicos. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Também tivemos uma grande vitória com o PL 5873 de 2019, que apoia empreendedores a oferecer microcrédito produtivo orientado, gerando emprego e fortalecendo a economia local. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Outro aprovado foi o PL 911 de 2024, que proíbe qualquer tipo de financiamento ou doação para estados ou organizações internacionais suspeitas de ligação com atos terroristas. Ele passou pela Comissão de Relações Exteriores, eu dei o pontapé inicial para ele por causa da doação do governo Lula para o NWRA, que foi suspeita de ter membros do Hamas desviando doações ali, ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Também teve o PL 11.071 de 2018, que agiliza o processo de doação de medula óssea ao permitir que os órgãos responsáveis compartilhem informações de contato dos doadores. Eu fui relator na Comissão de Finanças e Tributação, aprovamos o relatório e eu mesmo sou doador de medula. Por último, o PL 2299 de 25, de minha autoria, que proíbe a confecção de produtos postais homenageando organizações terroristas, criminosas ou partidos políticos, foi aprovado na Comissão de Comunicação e eu fiz em resposta aquele selo em homenagem ao MST que os Correios fizeram. Vamos acabar com a mamata e a farra do mau uso do dinheiro público. A maior vitória do mês, sem dúvida nenhuma, foi protocolar e conseguir o número de assinaturas necessárias para nossa PEC antiprivilégio com a sua ajuda, graças a você. A PEC 30 de 25 propõe acabar com os benefícios da elite do funcionalismo público. Vamos restringir mais de 10 tipos de penduricalhos, como férias acima de 30 dias, aumento automático de salário, licença-prêmio e até aposentadoria compulsória como forma de punição, que é uma bizarrice. O projeto acaba com super salários e privilégios de deputados, senadores, juízes, promotores, para você parar de pagar essa conta de mais de 15 bilhões de reais por mês. Lembrando que recentemente nós tivemos aí o Tribunal Superior do Trabalho comprando Lexus com nosso dinheiro e também mais recentemente mantendo um contrato para que pessoas pendurem quadros e façam manutenção dos seus apartamentos funcionais. Também protocolei um projeto baseado no Ron DeSantis para proibir o acesso de menores de 14 anos às redes sociais. O objetivo é proteger as crianças dos riscos do uso precoce dessas plataformas, como exposição a conteúdos inadequados, dependência digital e superexposição. Outro projeto importante que eu protocolei é para punir ladrão que se disfarça de policial ou agente de segurança pública. É isso mesmo, tem bandido usando farda, distintivo, algema e até carro envelopado para enganar a população e cometer crimes bárbaros como roubo e execução. Exemplo disso é um caso recente em São Paulo. Prédios de luxo foram alvos de quadrilhas usando disfarces de policiais, mas a Polícia Civil agiu rápido e prendeu os criminosos. Caso mais revoltante, a morte do cantor sertanejo Yuri Ramírez. 2 indivíduos se passaram por policiais para entrar no imóvel dele e realizar a execução. Detalhe, Yuri já estava cumprindo prisão domiciliar. Aqui a gente não está falando de operações legítimas da polícia, como disfarces usados para prender traficante em bloco de carnaval. Aliás, foi muito bom o disfarce de Power Ranger que a polícia de São Paulo utilizou para prender vagabundo no carnaval. O problema aqui é outro, criminoso usando função pública para espalhar o terror. Com o meu projeto, quem fizer isso pode pegar de 2 a 4 anos de prisão, além da multa. E se tem uma coisa que irrita o brasileiro, me irrita especialmente, a ligação abusiva de telemarketing. Pra você ter uma ideia, mais de 1 bilhão de ligações indesejadas são feitas todo mês no país. E para piorar, a Anatel decidiu revogar a obrigatoriedade do uso do código 0303, que ajudava a gente a identificar essas chamadas abusivas. Eu tomei 2 medidas para reverter isso. Primeiro, um projeto de decreto legislativo para assustar essa decisão da Anatel. Extrapola a função da Anatel, porque quem legisla é o Congresso Nacional e não a agência reguladora. Outro ponto é um projeto de lei que muda a lei das telecomunicações e o Código de Defesa do Consumidor. O cliente vai poder registrar reclamação a qualquer momento sobre ligações abusivas e as operadoras vão ter 5 dias para corrigir o problema e interromper as chamadas. Se elas não cumprirem, a multa vai ser de R$ 500 por ligação, além de sanções administrativas. O brasileiro não pode ser refém de um turbilhão de telemarketing ilegal, nem de bandido fantasiado de policial e nem da elite do funcionalismo público e política
que mama privilégios pagos com o nosso dinheiro. Agora olha o absurdo que você vai ouvir agora. Mais uma vez, os Correios envolvidos em falcatrua. Eu acionei o Ministério Público Federal e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para investigar e responsabilizar quem patrocinou um panfleto que faz propaganda política para o governo Lula. Você sabe qual era o tema? O maior escândalo de corrupção dessa gestão, que são os descontos ilegais do INSS em aposentadorias e pensões. Para quem nunca veio à Câmara dos Deputados, existe uma agência dos Correios dentro aqui do anexo 4, onde deputados e assessores trabalham. Adivinha? Na recepção dessa agência estavam pilhas de panfletos dizendo que o governo Lula desmontou um esquema criminoso que fazia descontos ilegais em aposentadorias e pensões há anos. Isso é uma palhaçada com a cara do pagador de impostos. Não basta eles roubarem o nosso dinheiro. Agora querem transformar o Lula num herói por um escândalo que ele deixou rolar solto no seu próprio governo. E tem mais. Ontem a gente ficou até de madrugada ouvindo o Lupe, ex-ministro da Previdência, e ele foi avisado em várias reuniões sobre o esquema e não fez absolutamente nada. Essa propaganda política dentro de uma estatal é ilegal e extrapola a função dos Correios, é usar dinheiro público para proteger a própria narrativa do governo. Apresentei emendas ao projeto de lei sobre adultização para garantir que as empresas não sejam punidas por exigências técnicas inviáveis sem perder o foco na proteção infantil. A minha proposta é basicamente evitar que as redes sociais tenham que desativar funções essenciais como sistemas de recomendação que afetariam todos os usuários. Dar ferramentas simples para que os pais possam controlar o uso das redes pelos filhos, garantir um equilíbrio da proteção às crianças e liberdade digital. Também fiz uma emenda ao projeto que trata da regulação das redes sociais para barrar o controle do governo e evitar a censura. A minha emenda elimina a criação de mais um órgão de controle, permitindo que fosse utilizada uma estrutura que já existe com a participação de técnicos da sociedade civil e de órgãos públicos. Ainda assim, com essas emendas, eu votei contra o projeto, porque ele dá margem para que o governo, por meio de uma agência reguladora, derrube e censure redes sociais no Brasil inteiro. Eu fui um dos únicos parlamentares a votar contra esse projeto. Agora vamos falar sobre exportação de serviços. Eu apresentei 2 emendas à medida provisória 1325, que trata de empresas que vendem serviços para o exterior, como em tecnologia, consultoria, design e muitas outras. Essa medida provisória também permite que essas empresas se instalem em zonas de processamento de exportações, as ZPS. O problema é que o texto do governo cria uma série de exigências que pode encarecer a produção e afastar investimentos. Por isso que eu apresentei 2 emendas para corrigir essas distorções e garantir que o Brasil seja competitivo lá fora. Emenda número 11, garante que as empresas em áreas especiais usem energia limpa, mas sem obrigá-las a comprar exclusivamente de novas usinas. Isso evita aumento desnecessário de custos, mantendo a produção nacional mais competitiva e evitando que o Brasil perca ainda mais espaço para outros países. Emenda número 12 cria regras que facilitam o uso de energia por grandes empresas como data centers e fábricas, reduzindo a burocracia e os custos. O objetivo é atrair investimento e gerar emprego sem travar para quem quer produzir no Brasil, porque no Brasil a gente gera energia barata e a conta de luz é cara pelo monte de subsídio cruzado que a gente tem. Nesse mês eu também dei atenção a 2 temas que têm tudo a ver com segurança pública e responsabilidade no uso do dinheiro público. Primeiro eu convoquei uma audiência para debater um assunto muito sério que me foi trazido pelo vereador Matheus Batista de Joinville: o uso do Bolsa Família para comprar drogas. A gente trouxe essa discussão com representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prefeito de Joinville, o nosso vereador Matheus Batista, com um objetivo muito claro: investigar denúncias de desvios do programa para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa e não seja combustível para o tráfico e para facções criminosas que muitas vezes ficam com o próprio cartão do Bolsa Família já do usuário de drogas para trocar por crack, para trocar por maconha ou cocaína. Outro projeto protocolado foi para acabar com a farra da redução das penas. Hoje, presos condenados por facções, milícias e organizações criminosas conseguem reduzir a própria pena só porque fizeram um curso ou leram dentro da cadeia, que é uma coisa meio bizarro, né? Eu leio fora da cadeia e não ganho nada por isso. Eu leio porque ler faz bem, porque eu aprendo mais. Aí um criminoso lê como se fosse uma punição. Você vê que a própria lógica da lei, a própria lógica do Brasil, né, é que você lê, é que você estudar é uma coisa, é uma punição e que você merece ter uma recompensa se você é um criminoso, se você lê abatendo a sua pena.
O meu projeto proíbe qualquer tipo de remissão de pena nesses casos. Quem escolhe o crime organizado não pode ter benefício de estudo ou de leitura para sair mais cedo da cadeia. Bandido tem que cumprir a pena do primeiro até o último dia. E não parou por aí. Depois que o Lula apresentou vetos ao novo marco do licenciamento ambiental, eu protocolei 16 emendas à medida provisória para reverter esses vetos. Lula disse que ia ter um retrocesso, mas na verdade ele barrou avanços que modernizariam e desburocratizariam a lei, atrapalhando o desenvolvimento e quem quer produzir. Aliás, quem ainda tem alguma dúvida sobre a seriedade da lei do licenciamento, eu sugiro que acompanhe o debate que eu fiz com o Nilton Tato, que mostra o quanto esse discurso ambientalista é raso, coisa de quem não lê o texto e não tem propriedade para falar sobre a lei. As minhas emendas têm dois objetivos. Primeiro, agilizar o licenciamento ambiental sem descuidar da preservação. O outro ponto, proteger o empreendedor que não é culpado por problemas causados pelo próprio governo. Destaques dessas emendas. Emenda 514 garante que contratantes e financiadores cobrem a licença ambiental válida, mas sem transformar em fiscais do cumprimento dessas licenças ambientais. Então, se eu empresto dinheiro ou se eu presto serviço para uma empresa que tem um empreendimento que precisa de licença, o único dever que eu tenho é de ter essa licença, de exigir desse empreendedor que está tomando meu empréstimo que ele tenha essa licença. Agora, se ele está cumprindo, se não está cumprindo a licença, isso é dever do poder público, né? Não é dever da iniciativa privada fiscalizar se a licença está sendo cumprida ou não está sendo cumprida. É dever ter o cuidado de exigir licença para não financiar um empreendimento ilegal. Torna não vinculante as manifestações de autoridades e órgãos intervenientes durante o processo de licenciamento. Todos os órgãos têm que ser ouvidos, mas a palavra final tem que ser da Secretaria de Meio Ambiente ou do IBAMA. Não pode ter 7 órgãos que mandam que você faça coisas ao mesmo tempo. Outro ponto, especificar as atividades que não precisam de licenciamento porque já são regulamentadas por lei que tem todas as demandas, as condicionantes ambientais previstas. Outro ponto, reintroduzir o licenciamento por adesão e compromisso, a famosa LAC, também para quem acompanhou o debate com o Nilton Tato sabe da importância desse instrumento, como ele foi atacado e como eles não têm defesa para sustentar os seus ataques. Também manter as definições de porte potencial poluidor com os estados, que são aqueles que mais licenciam os empreendimentos no Brasil. Então, absurdos que acontecem, né, como o caso que eu já coloquei das aldeias indígenas recebendo, né, Hilux, cabeça de gado, casa e por aí vai, 3 a 5 milhões em conta corrente. Toda essa burocracia, esses custos desnecessários que não tem nada a ver com o meio ambiente, a gente acabando com isso. Também apresentei um projeto muito importante voltado para famílias e crianças com transtorno do espectro autista. Foram inclusive essas famílias que me trouxeram essa demanda. Esse projeto garante que pais e responsáveis possam acompanhar os atendimentos de saúde dos filhos. Mas o acompanhamento só pode ser restringido em casos excepcionais e com uma justificativa técnica, médica. As instituições que descumprirem essa regra vão poder sofrer multas pesadas e até o bloqueio temporário do alvará de funcionamento. Isso é fundamental para reduzir o estresse e a resistência ao tratamento, situações que a gente pode e deve evitar, além de garantir a segurança dessa criança com a família podendo acompanhar. Se você chegou até aqui, é hora da soma de todas as ações de agosto. Protocolamos 27 projetos, sendo 2 representações, 5 PLs, 2 emendas a PL, um projeto de decreto legislativo, 15 emendas a medidas provisórias, uma proposta de emenda à Constituição, um requerimento de audiência pública. E agora eu quero ouvir de você. Comenta aí o que mais te chamou a atenção em agosto e, claro, se você ainda não curtiu e não compartilhou, dá essa força aí.